Meus amados irmãos e queridos amigos da Escola Bíblica Dominical, vos saúdo com a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Januário e venho para, juntamente com os irmãos, trazer aqui uma participação para a Escola Bíblica Dominical. O tema de nossa lição para este trimestre está registrado assim: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E o nosso comentarista para este trimestre tem sido o pastor Elianal Cabral, homem bastante requisitado para o ensinamento da gloriosa palavra de Deus. E nós temos para a nossa meditação a lição de número 9, 28 de maio de 2023, Uma família nada perfeita, o título da nossa lição. E o textuário diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Verdade prática: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. E a leitura bíblica em classe diz: e a Davi nasceram-lhe filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita. O texto bíblico está em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 a 5, e capítulo 5, versículo 13 a 15, e capítulo 12, versículo 10 a 13. Então diz: e a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itrião, de Inglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, e Natã e Salomão. E Ibar, e Elisua, e Nefeque, e Jafia, e Elisama, e Eliada, Elifelete. 2 Samuel capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi
a Natã: pequei contra o Senhor. Meus amados irmãos, temos lido todo o texto bíblico, informado pela lição, e a nossa lição está dividida em 3 pontos com seus subtópicos. Nós vemos aqui no primeiro ponto o rei Davi e sua grande família. E os itens: Davi, o homem de Deus. E o terceiro item: a grande família de Davi. O primeiro item deste primeiro ponto diz: Davi, o ungido por Deus. E o segundo ponto, com o título: Filhos e parentes na casa de Davi. Aí nós temos Tamar, que veio ser a filha de Maaca, da qual procede um grande problema, porque Amon passa a ter um sentimento amoroso por Tamar, mas entra por caminhos diferentes e, por fim, ele abusa de sua própria irmã, que é meia-irmã, e pelo motivo do seu comportamento, Absalão mata Amon. Temos aí, aqui neste segundo ponto, todo o pensamento que está falando desses grandes males. Por fim aí, Jonadab, um conselheiro do mal. E o terceiro ponto, com seus subtópicos, diz o primeiro item: as consequências de sua falta de domínio próprio. E também o item 2 diz: incesto e morte na família. E o item 3, vigilância, proximidade e exemplo. Então vemos aí todo o que será repassado em nossa lição, para que possamos assim estar compreendendo como foi cada acontecimento. Então, meus irmãos, visto que a lição comenta para nós, neste quadro histórico, que veio ser de grande alarme para a história de um homem que as Escrituras o apresenta como um homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Sabemos que Davi, Saul e Salomão, eles estão enquadrados para dentro de um período base. É um período base para a mudança que havia ocorrido sobre a nação de Israel. Nós observamos que o povo reclamou a Samuel, dizendo que queria um rei. E Deus apresenta para o povo, através de Samuel, as qualificações que o rei teria, né? O rei que o povo pedia não veio ser simplesmente ou unicamente
a pessoa de Saul, porque Saul foi rei no seu tempo sobre todo o exército e sobre todo o povo de Israel. Mas passam os dias de Saul e entra Davi. Como também Davi tem o seu reino, vários episódios acontecem na vida de Davi. Ele vence as provas na casa de Saul, e de tamanha que eram as provas e a tempestade sobre Davi, Davi teve que, às vezes, por 2 ocasiões, se esconder no meio do exército dos filisteus. Ele mora em Siclag, ele tem o amparo de Aquis, o rei dos filisteus, mas ele precisou voltar para a posição que Deus o havia chamado, que era de esperar o momento certo quando Deus agiria. Então, tirando Saul e entrando Davi. Davi passa seu tempo reinando sobre todo Israel e depois o trono é passado para Salomão. Então o tempo todo percorre, ou um tempo percorrido de 120 anos, apresentados pelas Santas Escrituras como o Reino Unido, período do Reino Unido de Israel. Então esse reino, apesar de passar por aí 3 personalidades, que era Saul, Davi e Salomão, veio ser o reino e o rei, com as qualificações que Deus havia então informado pelo profeta Samuel ao povo de Israel. Então nós observamos que o comentarista apresenta aqui o tema de ensinamento para esta lição, falando da semeadura. Aquilo que o homem semeia, isto também ele ceifará. E Deus não se deixa escarnecer. Mas quando nós observamos a história bíblica, e mesmo trazendo para os dias atuais, observamos que muitos pecados terríveis que escandalizam a obra de Deus, e, no entanto, as personalidades envolvidas com tais pecados não entram pelo sofrimento, né? Por quê? Porque existe um tempo de julgamento, um tempo de juízo. Tem muita gente pregando a palavra de Deus, tem muita gente fazendo de conta que está profetizando, falando línguas, fazendo de conta. E às vezes até mesmo por dons espirituais, mas vivendo uma contradição perigosa com o pecado, pregando, cantando, mas em pecados. E vemos que as pessoas acostumaram pecar, mas não querem deixar as suas posições eclesiásticas. Por quê? Porque a mente está cauterizada. Porque pecou uma vez, pecou 2 e está dando certo, a mão de Deus não está pesando ainda, e aí as pessoas vão conseguindo se manter no pecado oculto e assim mesmo apresentando uma
aparência falsa de um servo ou de uma serva de Deus. Mas por que então Davi pecou e logo Deus não aceitou aquela situação e levanta o profeta Natã para o repreender? Esta é uma das questões que pode levantar perguntas em nossas classes da escola dominical. Por quê? Será que o pecado de Davi era pior do que o pecado de muitos hoje? Ou mesmo dentro dos episódios bíblicos, nós vemos pessoas com comportamentos que rebelaram contra Deus, mas Deus não tratou com tanta seriedade como ele trata com Davi. Mas dentro destes requisitos bíblicos, e a história bíblica apresenta, a situação de Davi, de Salomão, como também de Saul, tinha um diferencial. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, um versículo que diz assim: aquele que muito é dado, muito também será dele requerido. E nós observamos que o rei Davi, ele recebeu muito da parte de Deus, como também Salomão recebeu muito dos requisitos de riquezas espirituais, como sabedoria, poder, autoridade, reconhecimento universal no seu tempo, como um verdadeiro homem sobre o qual estava o zelo de Deus. Mas agora, Primeiro Reis vai apresentar Salomão se desviando da presença do Senhor. Capítulo 11 de Primeiro Reis. Ele edifica altares aos deuses dos sidônios. Ele oferece sacrifício a Quemos. Ele oferece sacrifícios em vários altares que ele constrói dentro de Jerusalém, com base nas filosofias de mulheres que se uniram com Salomão, se casaram com Salomão. Então ele está desviado da presença de Deus. E aí nós vamos vendo que, para a reta final do exercício do reino de Salomão, Salomão morre e deixa seu filho Roboão. E Roboão não consegue realizar os desejos da nação de Israel, que era eliminar os altos tributos. O povo estava sofrendo. Então Roboão pede conselhos para os anciãos de Israel, e estes aconselham que Salomão deveria ouvir o lamento do povo e se condoer e tirar os tributos. Mas aí Roboão despreza os conselhos daqueles anciões e ele quer conselhos dos jovens. O texto bíblico que narra esta história diz que estes jovens, os quais Salomão escolhe para tirar deles os conselhos, são jovens que haviam crescido com ele. Ele está olhando para alguém que cresceu junto com ele. A narrativa bíblica tem a posição de estar frisando isto. Aqueles que haviam crescido com ele.
Ora, a palavra de Deus fala muito de maturidade, fala que deve-se observar os conselhos dos mais antigos, né? Agora, aqueles que estavam crescendo com ele, fala com ele dizendo: olha, diga a esse povo, meu pai vos castigaram com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O dedo mínimo da minha mão é mais forte do que os lombos de meu pai. E quando o povo de Israel ouve isso de Roboão, eles têm o amparo e o apoio de Jeroboão. Então 10 tribos vão-se embora, dividem aí o reino de Israel, 10 tribos para um lado e 2 para outro, ficando Judá e Benjamim aos cuidados de Roboão. Roboão quer levantar um exército de 12.000 homens para ir buscar as 10 tribos, para resolver o problema, mas vinha da parte de Deus esta ocasião, e o profeta repreende Roboão e não permite que ele vá buscar as 10 tribos. O que é isto? Isto está dentro do requerimento de todo este quadro, de todo este transtorno que causou ou veio ser a causa o pecado de Davi. Mas Davi, por quê? Por que tanta consequência? Por que um tratado tão sério? Nós já estamos dizendo aqui que para este episódio, né? Então, Davi, a gente observa que quando Davi tem este caso com Batseba, ela é ela traz uma descrição importante no seu nome. Seu nome significa filha do juramento, ou sétima filha, Betseba. Então tudo estava preparado para esse momento. Se Davi tivesse recusado esta tentação e dominado os desejos do seu coração, a visão da pecaminosidade que veio levar ele a ter e assumir as consequências de todo este mal, este episódio deveria ser evitado. Na lição passada, nós comentamos sobre um homem chamado Boaz. Naquele momento, dentro da eira, ali o texto bíblico mostra que a Ruth veio a ele à noite naquela eira. Mas o que acontece com Boaz? Ele refreou a sua carne. Ele lembrou que na sua frente ainda tinha um remidor, o parente mais chegado. E se Boaz tivesse aproveitado daquele momento quando ninguém sabia de nada e ele tivesse se cedido a Ruth, Boaz haveria estragado tudo. Mas ele fala com ela, espera mais um pouco. Ele a elogiou pelo motivo dela ter o procurado e não ter ido procurar um jovem. Ele reconheceu o drama e o caos que Ruth estava vivendo, porém, ele não aproveitou da sua fragilidade. Homem de Deus, verdadeiro homem de Deus, aquele Boaz. Por isso, Deus
confirmou. Então, se Boaz tivesse aproveitado de Ruth naquele momento, na eira, visto que o direito era do outro, mas o outro, por consequência familiar, o outro lá na porta da cidade, aquele fulano, ele rejeita não ser, ele quer não ser o remidor, porque ele tinha filhos, ele já tinha uma família que estava em andamento, e ele queria que o seu nome, o nome de sua casa fosse estabelecido. Então Boaz, conforme o cerimonialismo da lei, perante os anciãos, perante todo aquele testemunhal ali, ele se casa com Ruth e ele tem de Ruth uma grande e abençoada família. Então Deus fez com que tudo isto fosse comprovado diante da verdade, diante da lei. E toda maldição que havia sobre a vida de Ruth e sobre a vida de Noemi, essas maldições foram quebradas pelo comportamento de Boaz. Mas aí a história bíblica estava apresentando, que a maldição e o requerimento divino sobre as consequências de Moabe, Moabe, a família de Elimeleque nunca poderia ter ido a Moabe. Tinha um tratado bíblico. Nós falamos sobre isso na escola dominical. O povo de Israel não podia se misturar com Moabe, nem Moabe ser aceito dentro de Israel. Então Elimeleque vai para lá, morre ele, morre seus filhos que se casaram com as moabitas. Então a moabita sobe junto com Noemi e é justamente para esse drama, que a história bíblica chama a atenção, porque Boaz, ele respeita, ele entende, ele está observando a lei, ele está observando a história que falava sobre os moabitas, O que acontece com Boaz, então, é que ele, sabendo que ele, como hebreu, não poderia ir atravessar fronteiras para ter mulher dos moabitas, mas ele percebe, mas a moabita veio até mim. Então, se eu não vou atrás da tentação, a tentação pode vir até mim, mas tem que haver equilíbrio, A tentação pode bater na porta, mas tem que ter equilíbrio. Não é isso que Deus falou com Caim? O pecado está às portas, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Boaz dominou, e cabia também Davi dominar. Ele já tinha concubinas, ele já tinha Maaca, ele já tinha Abigail, ele já tinha muitas mulheres, e mulheres às vezes até mais bonitas do que Betseba. Mas o grande problema de Betseba é que ela já era esposa de um homem, e este homem envolvido no combate das guerras de Israel, não era um homem à toa. Urias era um soldado valente que pertencia ao exército de Israel, e Davi tinha que entender o respeito merecido daquele homem, por ser ele o esposo desta mulher que não era vigilante, tomando banho, mostrando sua nudez, Mostrando sua nudez para quem pudesse ver.
ou abrindo um espaço da sua casa para que a visão do palácio real tivesse afeto à sua casa. Mas o que vemos é que Davi não vigiou e ele então aceita, se abre e ele manda buscar Betseba, a sétima filha, a filha do juramento, conforme o seu nome designa. Quando olhamos para a história sagrada, né, o pecado ele ganha força justamente quando, lá na linhagem de Caim, ele tem na sua linhagem um homem chamado de Lameque. Lameque é pai de Tubal-Caim. E quando nasce Tubal-Caim, olhando para a contagem bíblica na genealogia, nós vamos ver que Tubal-Caim é o sétimo na casa de Caim. De Caim a Tubal-Caim, Tubal-Caim é o sétimo. E quando o sétimo nasce, Lameque, seu pai, faz uma música glorificando o poder do pecado, porque ele tinha matado um homem por lhe ferir e um mancebo por lhe pisar, glorificando o pecado. Então aqui o sétimo. Então Betseba é a sétima filha, a filha do juramento. Veja que o pecado, quando tramado no coração de Satanás, para cada ocasião na santa palavra de Deus, nós vemos que tudo para um tempo necessário. Então Davi, naquele tempo necessário, ele não podia deixar de ser vigilante, de ter equilíbrio. E aí ele abre as portas para o mal dentro de sua família. Outra pergunta que pode ser: por que então, se Betseba foi um laço, uma armadilha das trevas para Davi, e por que Deus então consente que é justamente de Betseba que tem que nascer Salomão para ser o rei de Israel? Aí nós vemos no decorrer de todo o desenrolar da história que, apesar de Salomão ter tido uma grande experiência com Deus, ouvido a voz de Deus, sonhou, teve visões, Deus confirmando, mas naquelas visões Deus está sempre falando com ele: mas se permanecer nos meus caminhos e andar na minha presença como Davi teu pai andou, o seu reino será confirmado. Mas aí Salomão, ele tem grandes embaraços. 1 Reis, no capítulo 11, fala aí do seu desvio, a sua união com os deuses, com as mulheres dos sidônios, com casamento com filha de Faraó, altares que se constrói dentro de Jerusalém para deuses pagãos, né? O capítulo 11 de 1 Reis fala de um desvio total do rei Salomão. Após o rei Salomão, Roboão, e Roboão, conforme já dizemos, ele é, em suas palavras, a causa da divisão das tribos de Israel. E naquela divisão o povo perece. Por quê? Indo para o cativeiro, após 24 reis de cada parte, das partes de Judá e das partes das 10 tribos, que era a chamada as tribos de Israel.
cerca de 24 reis passam por cada uma destas duas linhagens. No final, como no caso da casa de Judá, rei Zedequias com seu pai Joaquim são levados para o cativeiro. E do lado de Israel parece que o nome de Oséias, o último rei, quando o povo vai para o cativeiro. E somente a tribo de Judá volta com uma certa plenitude e não perderam suas etnias, né? Somente a tribo de Judá. Judá, que temos ainda hoje a representante de todas as tribos de Israel, porque as demais tribos se enrolaram na mistura e no misticismo com outras raças,